Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o mito de que potências nucleares não podem perder guerras. Mas por que, apesar de tantos exemplos históricos, esse mito ainda persiste? Quando o tema do debate é a invasão russa da Ucrânia, frequentemente são feitas algumas afirmações falsas, como se fossem verdades absolutas. Com uma delas sendo a de que uma potência nuclear, como é o caso da Rússia, simplesmente não pode ser derrotada em uma guerra. Mas por que, apesar de falsa, essa afirmação é feita de forma tão frequente? Antes de mais nada, é preciso desmentir esse mito, e nada melhor do que usarmos exemplos históricos bem conhecidos. Em junho de 1950, o ditador comunista norte-coreano Kim Il-sung, após obter garantias de apoio de Stalin e Mao Tse-tung, atacou e invadiu a Coreia do Sul de surpresa, chegando muito perto de vencer a guerra ao fim de poucas semanas. Em 1950, a União Soviética de Stalin tinha testado a sua primeira bomba atômica apenas no ano anterior, o que significava que, naquele momento, os Estados Unidos eram a única potência nuclear plena no mundo. Ou seja, diante do ataque norte-coreano, Washington poderia, se quisesse, ter usado armas nucleares, pois sabia que Stalin, aliado da ditadura comunista norte-coreana, não seria capaz de contra-atacar na mesma moeda. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos decidiram não usar esse tipo de arma, conseguindo afastar a ameaça norte-coreana por meios convencionais, com as forças aliadas se aproximando da fronteira com a China no final de 1950, levando Mao Tse-tung a intervir diretamente na guerra, lançando contra as forças aliadas uma descomunal força de 1 milhão de soldados chineses em vagas sucessivas de ataque. Naquele momento, o general Douglas MacArthur, herói da Segunda Guerra Mundial e o comandante das forças aliadas na Coreia, pressionou o presidente Harry Truman para usar armas nucleares contra a China, com MacArthur chegando mesmo a apresentar uma lista de 30 cidades chinesas que poderiam ser destruídas para obrigar os chineses a abandonarem a guerra. Mas o presidente Truman, mesmo sabendo que a União Soviética ainda não tinha capacidade nuclear de resposta plena, não só recusou a sugestão, como demitiu o general MacArthur. Com os Estados Unidos, que é importante sempre lembrar, eram a única potência nuclear realmente plena naquela época, aceitando um impasse na guerra que dura até os dias de hoje. Saltando no tempo, em 1972, o presidente Nixon, fortemente pressionado pela opinião pública, foi forçado a assinar um cessar-fogo com o Vietnã do Norte, que ele sabia, por antecipação, que seria violado tão logo as forças norte-americanas saíssem da região. Que foi exatamente o que aconteceu, com os comunistas norte-vietnamitas voltando a atacar o Vietnã do Sul assim que o último soldado norte-americano saiu da região. Naquele momento, nos anos 70, a União Soviética e a China eram inimigos e por muito pouco não tinham entrado em guerra. Por isso, os Estados Unidos sabiam que um eventual emprego de armas nucleares norte-americanas no Vietnã do Norte colocaria os chineses e soviéticos em campos opostos. Mas, mesmo sabendo disso, e mesmo diante da nova ofensiva norte-vietnamita após a sua saída da região, os Estados Unidos não usaram armas nucleares, aceitando a queda do Vietnã do Sul para os comunistas do Norte 2 anos depois. Em 1979, foi a vez da China, na época já uma potência nuclear plena, invadir o Vietnã, saindo de lá derrotada ao fim de apenas um mês de combate. Na década seguinte, foi a vez de outra potência nuclear ser derrotada em uma guerra, com a União Soviética aceitando a sua derrota frente ao Afeganistão após quase uma década de combates ferozes. Os soviéticos sabiam que a derrota no Afeganistão teria um peso terrível sobre o moral das tropas e do povo soviético. E mesmo sabendo que as armas nucleares poderiam ser usadas com relativa segurança e com poucos danos colaterais em áreas montanhosas, Moscou nunca chegou a usar esse tipo de arma, aceitando normalmente a sua derrota,
Uma derrota que, é importante lembrar, selou o destino da União Soviética, que desmoronou apenas 3 anos depois. Nos anos 90, a Rússia voltou a ser derrotada em uma guerra, desta vez para uma república separatista, a pequena Chechênia. Em dezembro de 1994, se aproveitando do enfraquecimento do poder central russo, a Chechênia, um pequeno país no Cáucaso, menor do que o estado de Sergipe e com uma população que na época era de apenas 1 milhão de habitantes, lançou uma guerra separatista contra a poderosa Rússia, vencendo essa guerra após 1 ano e 8 meses de combates terríveis. Como se tratava de uma guerra que colocava diretamente em risco a integridade territorial da Rússia, e tão grave quanto isso, que poderia levar outras regiões e repúblicas russas a também lançarem guerras separatistas, Moscou poderia perfeitamente ter usado armas nucleares para impedir a derrota, mas, mais uma vez, a Rússia se recusou a empregar esse tipo de arma, aceitando a derrota e assumindo um grave risco de desmembramento territorial. Esses são exemplos clássicos de potências nucleares que foram derrotadas em guerras, deitando por terra o mito de que potências nucleares, como a Rússia, não podem ser derrotadas. Mas por que essa mentira ainda persiste e é tão repetida hoje em dia? No caso do contexto da invasão russa da Ucrânia, esse mito é muito repetido por propagandistas russos ou por fontes com um forte viés pró-russo, que tentam usar o fato da Rússia ter armas nucleares como um elemento que, na visão deles, seria decisivo para garantir a vitória final sobre a Ucrânia. No entanto, como demonstrei claramente aqui, a Rússia não usou armas nucleares nem mesmo para impedir a sua derrota em uma guerra separatista de uma das suas repúblicas, que poderia ter levado outras repúblicas russas a lançarem guerras semelhantes. Se a Rússia não usou armas nucleares no Afeganistão, aceitando uma derrota que selou o destino do Império Soviético, e se não usou armas nucleares na Chechênia, colocando em risco direto a sua própria integridade territorial, podemos deduzir que a Rússia não usará armas nucleares na Ucrânia, com Moscou sabendo que isso afetará diretamente milhões de pessoas que vivem na Europa e em países membros da OTAN, o que poderia servir como argumento para a aliança entrar diretamente na guerra ao lado dos ucranianos. Portanto, o mito de que potências nucleares não perdem guerras é apenas isso, um mito, o que significa que a Rússia, como potência nuclear que é, pode ser derrotada em uma guerra, como aliás já foi no passado recente.